Questão número 2, tá assim, o que é o poder das pontas? Demonstra o acúmulo de cargas numa região pontiaguda. Bom, a gente aprendeu que se você tem um condutor, então esse material aqui é condutor, e esse condutor foi eletrizado, haverá um acúmulo de cargas nas pontas desse condutor e uma quantidade menor de carga na região que não é ponta, né? Então, a primeira parte da pergunta é: o que é o poder das pontas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma ponta é uma região muito curva, né? E como a eletricidade se acumula nessa região mais pontuda, então a gente dá isso o nome de poder das pontas. E por que a gente diz o poder das pontas? Porque uma ponta em um condutor tem a capacidade de se eletrizar mais facilmente. Se o corpo já está eletrizado, essa ponta ela também tem a capacidade de perder essa carga, trocar elétrons com uma facilidade menor, né? E se o corpo já está eletrizado, a ponta tem sobre os outros corpos a ação muito mais forte do que nas regiões não pontiagudas. Então, ela vai exercer uma força maior nessa região de ponta do que na região de não ponta. Bom, a aplicação direta que a gente tem nessa situação é a aplicação dos para-raios, né? Todos os para-raios são formados por pontas. E por que eles são isso? Né? Então, porque eles servem para trocar carga elétrica com a nuvem, então isso vai ser de uma forma mais fácil. Agora, como mostrar que na ponta a gente tem um acúmulo de cargas? Vamos partir de um modelo. Vamos supor que esse condutor ele seja preenchido por esferas. Então, aqui a gente tem uma esfera maior e aqui a gente vai ter esferas cada vez menores dentro desse condutor. E aí a gente vai entender o seguinte: vamos pegar essa esfera maior, que eu vou chamar de esfera R1, e nós vamos colocar ela em contato com uma esfera R2 que está lá na ponta. Então, o nosso modelo é uma esfera R1 em contato, através de um condutor, com uma esfera R2. A gente sabe que o potencial elétrico de uma esfera é desse jeito. O potencial V é igual a Kq sobre R. E a densidade de cargas numa esfera se elas são condutoras, é a carga sobre a área da sua superfície externa, que vai ser igual a carga dividido por 4πr ao quadrado. Agora, se essas cargas estão conectadas por um condutor, elas estão numa situação que a gente chama de equilíbrio elástico. Portanto, nessa situação de equilíbrio eletrostático, o potencial da esfera 1 é igual ao potencial da esfera 2. Portanto, K vezes Q1 sobre R1 é igual a V2, que é K Q2 sobre R2. Aqui a gente percebe que o K é o mesmo dos dois lados, elas estão sobre o mesmo meio, né? E a gente pode trabalhar um pouco com a relação das cargas. Se a densidade de cargas é desse jeito, então eu posso dizer que a carga vai ser igual a densidade vezes a área. A densidade vezes 4π vezes R ao quadrado. Portanto, no lugar da carga 1, eu vou colocar σ1 vezes R1 quadrado. No lugar da carga 2, σ2 R2 quadrado. Tudo isso multiplicado por 4π. Então, vai ficar assim, a carga 1, σ1 vezes 4π vezes R1 ao quadrado, dividido por R1. Isso é igual a carga 2, σ2 vezes 4π vezes R2 ao quadrado, dividido por R2. Vamos fazer as simplificações que são possíveis. A primeira é o 4π com o 4π do outro lado.
A segunda simplificação é o R1 com esse R1 ao quadrado, vou só cortar o quadrado, o R2 com R2 ao quadrado, portanto eu chego na seguinte relação. Sigma 1 vezes R1 é igual a sigma 2 vezes R2. Aí a gente pode ver qual que é a relação das densidades elétricas. Portanto, eu vou colocar sigma 1 em função de sigma 2 e os raios. Portanto, eu vou chegar aqui. Sigma 1 é igual a sigma 2, que multiplica R2 sobre R1. Quando a gente olha isso, no nosso modelo, R2 é menor do que R1. Se R2 é menor do que R1, essa razão R2 por R1, ela é um número entre 0 e 1. E assim a gente chega aqui. A densidade elétrica de 1 é menor do que a densidade elétrica de 2. Ou seja, a densidade de cargas no condutor menor é maior do que a densidade de cargas no condutor maior. Portanto, se a gente voltar, então a gente vai chegar que na ponta a gente vai ter uma densidade maior de carga do que na região de não ponta. Assim a gente consegue demonstrar e assim a gente percebe que tem a ver com o poder das pontas. O para-raio, então, ele vai funcionar desse jeito.